Opa, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo, estamos aqui mais uma vez para poder continuar com o nosso projeto da leitura bíblica. Vamos aqui continuar esse projeto maravilhoso que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. A gente está nesse projeto aí durante um ano, mas é importante ressaltar que a Bíblia ela deve ser lida todos os dias. Eu estou aqui nesse projeto de um ano, mas é colocar em prática isso mesmo depois que esse projeto acabar. Então é ler todos os dias, é se encontrar com a palavra de Deus todos os dias, é ter esse momento de oração, esse momento de entendimento, de buscar entender aquilo que Deus quer para a nossa vida através das suas escrituras. Então é buscar sempre se conectar com Deus através das orações, através da leitura bíblica, através da confissão. Tem várias outras coisas que eu poderia citar aqui, uma lista de como você pode se conectar com Deus, mas te passei 3 dicas bem rapidinho e, cara, essas dicas são fantásticas. Ore, converse com Deus todos os dias. A oração, eu arrisco a dizer que talvez seja o mais principal para você se conectar com Deus. Leia a Bíblia, pois aqui sim você vai conhecer verdadeiramente as vontades de Deus, você vai entender aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera para mim e para a sua vida também. Então leia a Bíblia para você entender tudo o que Ele quer dizer com você, e você pode ter certeza que com a leitura bíblica, muitas coisas Deus vai tocar no seu coração e vai falar com você, pois Ele faz isso comigo todos os dias. Então é importante orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e confessar. Confesse os seus pecados, procure o padre da sua paróquia ou da igreja mais perto de onde você frequenta. Não perca tempo, confesse os seus pecados. Lembre-se que o padre está sendo usado como um instrumento do Senhor. Então vai lá, confesse seus pecados para que você possa lavar a sua alma e possa aí ter a salvação, possa aí viver ao lado de Deus. Então, te dei 3 dicas práticas aí para você aumentar a sua intimidade com o Senhor, tá bom? Mas, sem mais delongas, hoje aqui na nossa leitura nós vamos ler primeiro Macabeus, nós vamos ler hoje do capítulo 8 e o capítulo 9, beleza? E aqui vai contar um pouco da história ali dos judeus, onde a gente já está lendo. Os judeus estão sendo massacrados por alguns reis, estão sendo aí, como é que eu posso dizer? Estão mesmo até querendo exilar eles, querendo exterminar eles de onde eles vivem. Porém, Judas Macabeus, ele é usado aqui como instrumento de Deus para ajudar o povo a ser liberto. Então vamos ler aqui um pouquinho para você entendendo. Eu vou dando um pitaco ou outro ali na história, tá? Mas é importante você prestar bastante atenção na leitura. E assim que acabando, eu vou falando alguma coisa para poder complementar a leitura. E também vou trazendo um pouco da explicação que a própria Bíblia traz para a gente, que é tipo um resuminho aqui que tem aqui embaixo, tá bom? Então vamos já abrir aí a nossa Bíblia. Vamos iniciar aqui em 1 Macabeus, capítulo 8. Judas ouviu falar da fama dos romanos, que eram poderosos e valentes. Diziam que eram bons para com seus aliados e ofereciam um acordo de amizade a quem quer que os procurasse. Então a gente vê aqui que Judas ouviu falar ali que os romanos, eles poderiam fazer amizade com eles para poder ter mais facilidade. Porém, vamos ver como é que vai funcionar esse acordo aí. Será que realmente é isso mesmo? Preste atenção. Falaram-lhe também das guerras e proezas que eles tinham realizado entre os gauleses, como os tinham derrotado e obrigado a pagar-lhes tributo. Falavam também do que eles tinham realizado na região da Espanha, para se apossarem das minas de prata e ouro que havia por aí. E ainda como dominavam todos os lugares com prudência e persistência, mesmo que algum lugar ficasse muito distante deles. Falavam também dos reis que tinham vindo do outro lado do mundo para guerrear contra eles e que foram derrotados fragorosamente. Outros simplesmente lhes pagavam tributo todos os anos. As notícias falavam também de Filipe e Perseu, reis dos macedônios, e também de outros que tentaram revoltar-se contra os romanos, mas foram subjugados. Diziam ainda que também Antíoco, o Grande, rei da Ásia, tinha enfrentado os romanos com 120 elefantes, cavalarias e carros de guerra, além de numerosa infantaria, e fora esmagados por eles. Os romanos o pegaram vivo e determinaram que ele e seus sucessores pagariam altos tributos
e entregariam reféns e territórios. Tomaram as regiões da Lícia, Mísia e Lídia, as mais belas da Ásia, e as entregaram ao rei Eumenes. Os gregos planejaram lutar contra eles e derrotá-los, mas seu plano foi descoberto pelos romanos, que mandaram contra eles um general apenas. Um número imenso deles tombou, mulheres e crianças foram presas. Os romanos saquearam o que eles possuíam, subjugaram o país, destruíram suas fortalezas e os fizeram escravos até o dia de hoje. Outros reinos e ilhas que foram capazes de resistir a eles, em outra ocasião, por fim foram derrotados e escravizados. Com os seus amigos, porém, e com todos os que confiavam no seu apoio, os romanos sempre conservaram sua amizade. A gente percebe aqui que o povo romano era um povo bem forte ali na guerra. Eles dominaram reis, tanto de perto quanto de longe. Todos os que ouviam o seu nome ficavam com medo. Aqueles a quem eles queriam ajudar, a quem eles querem ajudar em suas pretensões ao trono, chegam a ser reis. A quem querem depor, eles depõem. Estão no auge do poder. Apesar de tudo, nenhum deles usa coroa ou manto de púrpura para se engrandecer com essas coisas. Eles organizaram um senado de 320 senadores. Diariamente estão se consultando uns aos outros a respeito do povo e da melhor maneira de governá-lo. Por cada ano, confiam a um deles o encargo de dirigir o Senado e governar o país. Todos obedecem a esse único homem e não existe inveja nem rivalidade entre eles. Eu destaquei aqui, eu vou trazer hoje um pouco mais da explicação que a própria Bíblia traz para a gente sobre as leituras, tá? Porque as explicações aqui são bem melhores do que eu mesmo falar. Olha para você ver dessa primeira parte aqui do capítulo 8, diz o seguinte: Roma aparece num horizonte distante, como potência que pode oferecer proteção e ajuda contra os inimigos próximos. Então a gente percebe aqui, né, que os romanos, eles são fortes, e aqui Judas Macabeus percebeu que poderia talvez ele fazer uma aliança com eles para proteger do ataque de outros inimigos. Porém, olha o que diz aqui ainda. Mais tarde também Roma se tornará perigoso opressor. Então o que vai ser aí dessa aliança entre eles? Será que vai dar certo? Será que não? Vamos acompanhar aqui para a gente poder ir entendendo. Versículo 17. Judas escolheu Eupólemo, filho de João, da família de Acos, e Jasão, filho de Eleazar, e mandou os dois a Roma para firmar um acordo de amizade e mútua defesa, com a intenção de sacudir a dominação grega, pois sentiam que o reino dos gregos estava reduzindo Israel à escravidão. Eles partiram para Roma e, depois de longa viagem, entraram no Senado e disseram: Judas Macabeu, seus irmãos e todo o povo judeu nos enviaram a vossas excelências, a fim de estabelecer entre nós um acordo de amizade e mútua defesa, e para sermos contados entre seus amigos e aliados. Os senadores aprovaram o pedido. Segue a resposta que mandaram escrever em placas de bronze e enviaram a Jerusalém para ficar aí entre os judeus, documentando o acordo de amizade e mútua defesa. Olha para você ver aqui o acordo que os judeus fizeram ali junto com os romanos. Bem-estar aos romanos e aos judeus, em terra e mar, para sempre. Longe deles a espada inimiga. Sempre que Roma for atacada, ou algum de seus aliados, em todos os seus domínios, o povo judeu lutará a seu lado, conforme lhe for possível na ocasião, mas com toda a boa vontade. Por decisão de Roma, aos agressores ninguém dará ou fornecerá trigo, armas, dinheiro ou navios, e observarão esses compromissos sem perceber nada em troca. Da mesma forma, se o povo judeu for atacado, os romanos lutarão ao seu lado com todo o interesse, conforme lhes for possível na ocasião. Por decisão de Roma, aos agressores ninguém dará ou fornecerá trigo, armas, dinheiro ou navios, e observarão esse compromisso lealmente. Isso é o que ficou combinado entre romanos e judeus. Além do mais, se alguma das partes quiser acrescentar ou tirar alguma coisa, só se fará de comum acordo, e o que for acrescentado ou retirado terá força de lei. Quanto aos estragos que o rei Demétrio
está provocando aos judeus, nós já lhe escrevemos estes termos. Por que você oprime tiranicamente os judeus, nossos amigos e aliados? Se eles vierem outra vez queixar-se de você, nós defenderemos os direitos deles, atacando você por terra e por mar. Mais uma vez aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem. Essa segunda parte aqui do capítulo 8 diz o seguinte: a aliança com os grandes é algo sempre muito ambíguo. Quem garante que eles manterão a palavra e na hora em que os pequenos precisarem de ajuda? Então, como é que vai fazer aliança ali com os grandes se eles podem os trair? Os grandes estão mesmo interessados em ajudar os pequenos ou em ampliar seus próprios domínios? Ou seja, eles estão querendo ajudar as pessoas ou estão ali pensando no bem pessoal, nos interesses próprios? Os profetas sempre alertaram para o perigo das alianças com os poderosos. De fato, Roma nunca auxiliou os judeus. Ao contrário, mais tarde se tornará a maior opressora deles. Então a gente vê que é uma situação bem complicada. Está fazendo ali um acordo para ter paz, porém essa aliança aí com os grandes não vai dar muito certo. Vamos aqui agora para o capítulo 9. Ao ouvir que Nicanor e seu exército tinham sucumbido no combate, Demétrio resolveu mandar novamente Báquides e Álcimo até a Judéia com a ala direita do exército. Eles tomaram o caminho da Galiléia e acamparam perto de Mazalote, no território de Arbelas. Tomaram a cidade e mataram muita gente. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois saíram daí e foram em direção de Beerzete, com 20.000 homens de infantaria e 2.000 de cavalaria. Judas estava acampado em Elasa, com 3.000 homens escolhidos. Ao ver o tamanho do exército inimigo, muitos deles começaram a ficar com medo e abandonaram o acampamento, ficando apenas 800 homens. Judas viu que o seu exército estava se desfazendo e que a batalha era iminente. Ficou desencorajado porque não era mais possível reunir novamente os companheiros. Então disse aos que tinham ficado: vamos lutar contra os inimigos. Eita, me perdi. Aqui, achei. Vamos lutar contra o inimigo, se é que ainda podemos lutar contra ele. Os companheiros tentavam convencê-lo. Não conseguiremos. Vamos agora salvar as nossas vidas. Depois voltaremos com os nossos irmãos, e então lutaremos contra eles. Agora somos muito poucos. Judas respondeu: fugir deles? De maneira nenhuma. Se a nossa hora chegou, vamos morrer com coragem, em favor dos nossos irmãos. Não vamos deixar mancha nenhuma em nossa fama. Enquanto isso, o exército inimigo saiu do acampamento e se colocou na frente dos judeus. Dividiram a cavalaria em duas alas, enquanto os atiradores de funda e os arqueiros marchavam à frente de todo o exército com os mais valentes na primeira fila. Báquides estava na ala direita e o exército avançou dos dois lados, tocando trombetas. Os do lado de Judas também trocaram as trombetas. E o solo tremeu com o barulho dos dois exércitos. Houve uma batalha sem trégua, desde o amanhecer até a tarde. Ao ver que Báquides e a parte mais forte do seu exército estavam do lado direito, Judas reuniu junto de si os que estavam com a maior disposição, e com eles atacou a ala direita. Conseguiu persegui-los até a serra de Azara. Os da ala esquerda, quando viram que a ala direita estava em apuros, perseguiram Judas e seus companheiros e os atacaram por trás. A batalha ficou mais feroz ainda, e de ambos os lados caíram muitos mortos. Judas também caiu e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmão de Judas, pegaram o corpo dele e o sepultaram no túmulo da família em Modim. Chorando muito, todo Israel fez muitas lamentações por ele e guardou luto por muitos dias, dizendo: como pôde morrer o herói, aquele que salvava Israel? O resto das ações de Judas, suas batalhas e façanhas e sua grandeza não foram escritas, pois seriam assunto demais. Então a gente vê aqui que Judas
aquele que morreu ali lutando pelo teu povo, venha a falecer. Eu até destaquei que a explicação que a Bíblia traz, que diz o seguinte: Judas morre num combate sem esperanças e passa para a história como os grandes heróis do passado. O que Judas diz no versículo 10 não deve ser entendido como fama pessoal. De fato, sua honra sempre esteve ligada à causa do povo, cuja defesa deveria continuar mesmo após a sua morte. Então ele queria que mesmo depois de morto, o povo ainda continuasse lutando pelo seu próprio povo. O exemplo dos heróis verdadeiramente devotados ao povo será sempre recordado como o farol que ilumina o caminho, para que também outros enfrentem corajosamente a luta. Muito interessante. Olha para você ver, eu vou até reler aqui de novo a explicação que a Bíblia traz, que diz o seguinte: o exemplo dos heróis verdadeiramente devotados ao povo será sempre recordado como o farol que ilumina o caminho, para que também outros enfrentem corajosamente a luta. Então, aqueles que lutam, aqueles que colocam em prática o amor, pois é isso que Deus nos pede: amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, aqueles que lutam verdadeiramente pelo seu povo, aqueles que lutam pelo seu irmão, aqueles que lutam em amor para o próximo, cara, essa pessoa tem um caminho iluminado, um caminho cheio de bênçãos, pois ela está colocando em prática aquilo que Deus pediu. Vamos aqui continuar agora no versículo 23. Depois da morte de Judas, os apóstatas começaram a levantar-se e reapareceram todos os malfeitores por todo o território israelita. Olha para você ver, depois que Judas veio a falecer, todas aquelas pessoas que estavam sendo combatidas dos males que elas estavam cometendo, tudo voltou à tona novamente. Nessa época, alastrou-se uma fome terrível, de modo que o país inteiro aderiu a eles. Então o povo que aderiu às coisas, o caminho errado daquelas pessoas que estavam sendo, como é que eu posso dizer, aqueles malfeitores que estavam sendo ali expulsos, mais uma vez eles voltam e o povo abre mão para os malfeitores. Então Bacdes escolheu alguns ímpios e colocou-os como chefes do país. Eles procuravam os partidários de Judas para levá-los a Bacdes, que os castigava e humilhava. Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido, desde que os profetas desapareceram. Sabe uma coisa aqui que eu percebi quando eu estava lendo essa passagem? Essa primeira parte aqui do versículo 23 até o 27, que a gente leu aqui agora. A sensação não, porque isso de fato é o que acontece aqui, mas a gente vai percebendo que os filhos de Deus estão carentes de uma pessoa para de fato salvar elas. A gente percebe aqui, cara, que as pessoas estão vivendo em tribulações. Olha para você o que uma própria palavra diz. Bacdes colocou homens ímpios como chefes do país, ou seja, pessoas que faziam coisas erradas eram chefes do país. E mais, Bacdes castigava e os humilhava, então você vê que eles estavam sendo ali humilhados pelas mãos humanas. E continua aqui, Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido, desde que os profetas desapareceram. Então você percebe, cara, que as pessoas estavam vivendo algo, tipo assim, de muita dor, de muita tribulação, de muita dificuldade. E o que eu mais percebo aqui, no Antigo Testamento, é que as pessoas precisavam de um Salvador. As pessoas precisam de um Salvador. Então é onde a gente vai percebendo aqui que mesmo vários profetas sendo ali enviados por Deus para falar, se arrependam, volte para os braços de Deus, para de adorar falsos ídolos, para de adorar o pecado, ame a Deus sobre todas as coisas, fuja do pecado e coloque os seus olhos fixados em Jesus, fixados em Deus. A gente percebe, cara, que as pessoas não estavam nem aí para aqueles que eram enviados por Deus. Então a gente percebe que quão carente as pessoas estavam. E aí quando chega o Filho de Deus, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, mesmo assim eles continuaram renegando Jesus. Falando assim, não, isso aí, você já sabe. A gente vai chegar aqui a comentar, né? A gente vai ler os evangelhos aqui, mas Jesus foi negado na sua própria terra. Então, cara, a gente percebe o quão as pessoas estão carentes. Até nos dias de hoje, mesmo depois de o Salvador já ter pisado os seus pés aqui na terra, já ter morrido na cruz em prol do meu pecado,
em prol do pecado da pessoa que estiver assistindo aí, todas as pessoas desse mundo. Mesmo assim, as pessoas estão carentes, mas a gente não pode esquecer que nós temos um Deus que veio até aqui, nessa terra, mesmo nós nem merecendo, ele veio aqui, morreu na cruz em prol dos nossos pecados para nos salvar. Então, é colocar não na fé nas coisas dos homens, não colocar sua fé nas coisas materiais, nas coisas humanas, em bebidas, em drogas, nas coisas malignas desse mundo, mas sim, cara, colocar a sua fé em Jesus, pois só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos tirar dessa tribulação que o mundo tanto nos apresenta. Você vê aí notícias de guerras, notícias de destruição, roubo, assalto, muita coisa ruim que o mundo produz. Porém, a nossa salvação não está nesta terra, a nossa salvação está no céu. Por isso é confiar, cara, 100% em Jesus, é entregar o nosso caminho para Ele. Pode ter certeza que ao entregar o nosso caminho para Ele, Ele vai nos conduzir até a salvação. Então é arrepender dos nossos pecados, segurar a nossa cruz e ir, cara, rumo a Jesus Cristo, pois Ele sim que vai nos salvar. Então, que a gente possa aí colocar o nosso olho, a nossa visão, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento no lugar certo, que é os caminhos do Senhor. Vamos continuar aqui. Então todos os partidários de Judas se reuniram e disseram a Jonatas: desde que o seu irmão Judas morreu, não surgiu outro homem igual para tomar todas as iniciativas na luta contra os nossos inimigos, especialmente esse Báquides e aqueles que odeiam o nosso povo. Por isso, elegemos você no lugar dele como nosso chefe e guia para dirigir a nossa luta. Assim, Jonatas assumiu o comando no lugar do seu irmão Judas. Báquides soube disso e procurava matar Jonatas. Porém, Jonatas, seu irmão Simão e todos os que estavam do seu lado, ao ficarem sabendo disso, fugiram para o deserto de Tecoa e acamparam perto das águas das cisternas de Asfar. Ao saber disso, Báquides foi num sábado com todo o seu exército para o outro lado do rio Jordão. Jonatas mandou seu irmão João à frente da tropa para pedir aos seus inimigos nabateus que cuidassem de toda a bagagem dele, que era muita. O pessoal de Iambre, porém, vindo de Madaba, atacou e agarrou João e tudo que ele tinha, e se foi, carregando a presa. Depois disso, contaram a Jonatas e Simão que o pessoal de Iambre faria uma grande festa de casamento. Peraí, só um segundinho. Tá. E com muita solenidade estavam trazendo de Nabata, a noiva que era filha de um dos grandes senhores de Canaã. Lembrando-se do assassínio do seu irmão João, eles subiram ao monte e aí se esconderam. Observando, notaram um trópio e grande aparato. Era o noivo que vinha acompanhado de seus amigos e irmãos, para encontrar a noiva ao som de tamborins e outros instrumentos e trazendo muitas armas. Os judeus, saindo do esconderijo, os atacaram e mataram. Muitos caíram feridos e outros fugiram para os montes. Os judeus recolheram os despojos que eles haviam abandonado. Assim, a festa de casamento se transformou em velório e o som das suas músicas em cântico fúnebre. Após ter vingado a morte do seu irmão, voltaram para as margens pantanosas do rio Jordão. Ao saber disso, Báquides foi, num sábado, com todo o seu exército para o outro lado do rio Jordão. Jonatas disse aos que estavam com ele: vamos lutar pela nossa própria vida, pois hoje não é como das outras vezes. Vamos ter luta pela frente e pelas costas, pois temos as águas do Jordão de um lado e brejo e matagal do outro. Não há por onde escapar. Portanto, clamem a Deus, pedindo que possamos nos salvar das mãos de nossos inimigos. Olha para você ver. Portanto, clamem a Deus, pedindo que possamos nos salvar das mãos de nossos inimigos. Então, você aí que está ouvindo essa palavra, se você sabe dos seus inimigos, inimigos aqui, deixa eu só deixar uma coisa mais clara. Inimigos aqui pode ser várias coisas. Podemos ter inimigos aí que são outras pessoas? Podemos.
Mas tem alguns inimigos aí que as pessoas estão esquecendo. Sabe uma coisa que pode ser seu inimigo? O pecado. O pecado te afasta de Deus. Olha para você ver. Esse sim é um dos inimigos que devem ser combatidos na nossa vida. Então o pecado, podemos dizer aí que a falta de disposição, a preguiça, sabe aquela preguiça, aquela procrastinação de você fica assim, poxa, será que eu faço isso? Será que eu leio a palavra de Deus? Será que eu oro? Ah, não, vou deixar para orar depois. Ah, não, vou deixar para fazer tal coisa depois. Ah, não, vou deixar para falar sobre Jesus em outra hora. Acho que esse lugar aqui não é muito adequado. Poxa, cara, tá aí um inimigo. O inimigo quer que você não fale de Deus para as pessoas. O inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você leia a palavra. Então, vou deixar mais claro para você o que a palavra de Deus fala. Clame a Deus, pedindo que possa nos salvar das mãos de nossos inimigos. Então, se você quer vencer o inimigo, se você quer vencer a tentação, se você quer vencer o pecado, sabe aonde você vai vencer? É nos pés do nosso Senhor, é nos pés de Deus, é nos pés de Cristo. Então clame ao Senhor e você vai vencer o inimigo. Você vai vencer o inimigo porque Deus vai estar caminhando junto com você e ele vai à sua frente vencendo o inimigo. Olha para você ver. Então, pare, chega, acorda para a vida. Não é com as coisas humanas que você vai vencer as tribulações desse mundo, mas é sim junto com Deus, nos braços do Pai, que você é capaz de vencer todo e qualquer inimigo, porque Deus vai estar na sua frente, te guiando e te levando para o caminho certo. Então clame e siga o caminho de Deus, pois é com Deus que nós somos capazes de vencer todas as coisas. Então, cara, coloque Deus sempre à frente. Sempre, sempre à frente de toda e qualquer decisão que você for tomar, de todo e qualquer inimigo que você for enfrentar. É só pela misericórdia de Deus que nós vencemos os inimigos. Então não ache também que você vai vencer pelas suas próprias forças, mas sim porque o Pai vai na sua frente vencendo o inimigo. Então, cara, coloque Deus sempre à frente da sua vida, tá? Não se esqueça disso jamais. Travou-se a batalha, ponto final. Jonatas esteve a ponto de atingir Báquides, mas este escapou, desviando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros se jogaram no rio Jordão e atravessaram a nado, mas o pessoal de Báquides não atravessou o rio para persegui-los. Nesse dia, Báquides perdeu cerca de 1.000 homens. Então a gente vê que é uma luta do povo ali para preservar a própria vida. Báquides voltou para Jerusalém e passou a construir cidades fortificadas na Judéia. Construiu fortalezas em Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tanata, Faratom e Tefon, todas com muralhas bem altas, portões e trancas. Em cada uma delas colocou um pelotão de soldados para combater contra Israel. Fortificou também as cidades de Betsur, Gázara e a fortaleza, colocando aí contingentes militares e mantimentos. Tomou os filhos dos dirigentes do país como reféns e deixou-os presos na fortaleza em Jerusalém. No segundo mês do ano 153, Álcimo mandou derrubar o muro do pátio interno do templo. Ele pretendia destruir o que os profetas tinham feito, mas apenas começou a executar a demolição. Na mesma ocasião, ele caiu doente e suas obras foram interrompidas. Sua boca ficou paralisada, de modo que não podia falar nem dirigir a sua casa. Pouco depois, morreu no meio de grandes sofrimentos. Báquides, ao saber da morte de Álcimo, voltou para junto do rei, e a Judéia ficou tranquila por 2 anos. Todos os apostas se reuniram em conselho e combinaram: vejam como Jonatas e seus companheiros estão vivendo tranquilos e seguros. Vamos trazer Báquides de volta e ele será capaz de prendê-los numa só noite. Olha para você ver. O inimigo aqui não quer ver você tranquilo, você seguro. Ele quer te derrotar, mesmo quando você aí está bem, cara. Então, é confiar em Deus e entregar o seu caminho para o Senhor, pois ele sim é capaz de derrotar esse inimigo que quer tirar a sua tranquilidade e a sua segurança. Então foram conversar com Báquides. Este marchou com grande exército e ao mesmo tempo mandou instruções secretas a todos os seus colaboradores na Judéia.
para que ajudassem a pegar Jonatas e seus companheiros. Mas nada conseguiram, porque o plano deles foi descoberto. Os companheiros de Jonatas prenderam e mataram uns 50 homens do território que eram os cabeças dessa traição. Jonatas, Simão e seus companheiros fugiram para Bet-Base, na região do deserto. Reconstruíram e fortificaram o lugar. Logo que soube disso, Bacdes juntou toda a sua tropa, mandou avisar o pessoal da Judéia e foi cercar Bet-Base. Lutou contra a cidade por muito tempo e fez até máquinas de assalto. Jonatas deixou o irmão Simão na cidade e saiu para o campo aberto com um número reduzido de companheiros. Derrotou Odomer e seus irmãos, e também o pessoal de Farizom, que estava no acampamento. Assim eles começaram a vencer e foram crescendo em forças. Enquanto isso, Simão e os que tinham ficado com ele saíram da cidade e puseram fogo nas máquinas de assalto. Em seguida lutaram diretamente contra Bacdes e o derrotaram. Bacdes ficou muito humilhado porque seu plano e campanha tinham sido inúteis. Ficou furioso contra os apóstolos que lhe tinham aconselhado a fazer essa expedição. Matou muitos e resolveu voltar para a sua terra. Ao saber da decisão de Bacdes, Jonatas mandou embaixadores para propor-lhe a paz e a troca de prisioneiros. Ele aceitou, fez o que Jonatas propôs e jurou que nunca mais iria prejudicá-lo durante toda a vida. Devolveu os prisioneiros que tinha feito na Judéia, voltou para sua terra e nunca mais fez incursões no território judaico. Assim Israel ficou livre da guerra. Jonatas foi morar em Macmas, começou a governar o povo e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Então a gente vê aqui, de guerra em guerra, os israelitas ali vão levando a vida. E assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje e vou ressaltar mais uma vez aqui o que ficou mais importante. Portanto, clame a Deus pedindo que possamos nos salvar das mãos dos nossos inimigos. Então, vamos clamar o nome do nosso Senhor para vencer os inimigos. É somente clamando o nome de Deus que somos capazes de vencer todo e qualquer dificuldade. Tá bom? Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.